Nós estamos aqui no estúdio com o advogado criminalista e também professor de Direito, Elson Rego. Ele é advogado, membro, inclusive, do Núcleo de Pesquisas e Estudos sobre Crianças, Adolescentes e Jovens, o NUPEC, e tem atuado muito, mestrando também em Direito na Universidade Católica de Brasília, especialista em Direito Penal e Processual, além de Criminologia, Direito Constitucional e outras. Tem outros tópicos também aqui do currículo dele. Elson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Eu já queria apresentar você fazendo aqui uma relação com uma situação que nós mostramos ontem aqui no programa, que era o desabafo de uma das vítimas de um dos casos mais emblemáticos ocorridos no trânsito do Piauí nos últimos tempos, que envolve aquele casal, e quem ontem fez o desabafo foi a mãe dela, que é o seguinte, a gente teve o Felipe, né, o Francisco Felipe Oliveira e a Lauriele Oliveira, que foram mortos num acidente. Eles estavam numa moto, foram colhidos por um motorista que, segundo testemunhas e segundo a avaliação da polícia, apresentava o estado de embriaguez, dirigia em alta velocidade, ultrapassou um semáforo vermelho. Só aí são três infrações, né, de cara. E os dois morreram, deixando crianças pequenas, inclusive um bebê. A mãe disse ontem que nunca recebeu qualquer tipo de ajuda. Ao mesmo tempo que a mãe fez esse desabafo comovido ontem para o nosso jornalista, o Denis Constantino, ao mesmo tempo que isso aconteceu, a gente tem um outro caso, que é o caso Louquinho. A população conhece dessa forma, que são crianças que foram atropeladas, a Cassandra Souza Oliveira, uma das mortas nesse atropelamento, e a justiça determinou que este homem, né, conhecido como Louquinho, que era o proprietário do veículo, eu vou já achar o nome dele, que uma hora eu encontro o nome dessa figura. Dizem que ele é influencer, né, influencer de rede social. A pagar um valor para a família. E era exatamente isso que eu queria que você esclarecesse. O que acontece nesse limbo que tem entre a morte das pessoas, numa situação de trânsito, por exemplo, mas pode ser qualquer outra situação, e o momento em que a justiça toma alguma decisão, dizer o seguinte: olha, além, né, dos desdobramentos penais que vão existir, vai ter também aqui um pagamento para contribuir de alguma forma, quando envolve crianças, né, quando envolve familiares, dependentes daquelas pessoas que foram vítimas. Primeiramente, Cíntia, desejar bom dia. Bom dia, né, a você, agradeço. a todos os telespectadores. É uma satisfação estar debatendo temas tão relevantes como esse, né, para a nossa sociedade, e explicar que o nosso direito processual penal, em crimes violentos como esse, mesmo envolvendo acidentes de trânsito ou crimes quando a gente traz de forma dolosa, que o condutor assume esse risco, existe todo um procedimento processual a ser seguido, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, né? Em ambos os casos, quando é capaz de mostrar que essas vítimas eram provedoras de terceiro, o ofendido ele pode ingressar com ação buscando essa reparação. Em um desses casos, já consta aí uma indenização de 2/3 de salário mínimo para as vítimas. O outro caso, que a gente consegue visualizar pelos noticiários, como foi informado no início da reportagem, a família ainda não tem recebido nenhum amparo, né, por parte da pessoa que cometeu o crime. Por que a gente pode estar tratando não como acidente, mas crime? Ambos, né, a perícia comprovou que houve imprudência, negligência, né? Alguns não tinham carteiras de habilitação, outro estava com habilitação vencida, pelo exame de corpo de delito, mostra que estava sob efeito de álcool em um dos casos. Então, o processo penal ele vai seguir, né, todo o rito previsto na nossa legislação, inclusive podendo, né, pedir essa reparação para as vítimas, levando em consideração a expectativa de vida dessa pessoa que veio a falecer nesse crime, levando em consideração o padrão de vida, né, dado a essas crianças. Então, no primeiro
no primeiro caso, né, do influenciador, o que parece constar, já existe essa indenização de 2/3 de salário mínimos, né, em favor dos familiares das vítimas que dependiam financeiramente das pessoas que vieram a óbito. No segundo caso, né, cabe perfeitamente ingressar aí com a ação pedindo essa reparação na esfera civil. Então, hoje o nosso processo penal ele tem esse viés não só de atuar em um único nicho, só o direito penal ou só o direito civil. Pode trabalhar aí nas duas áreas cumulativas. Entendi. Então, isso é algo... Eu vou até usar uma palavra que nem é boa para você usar num tema como esse. É algo automático ou não? Ou deveria ser? É isso que eu queria lhe perguntar. Se deveria ser uma coisa menos desburocratizada, entendeu? Nesse caso específico, imagina, você tem pai e mãe morreram. A avó está cuidando de um bebê. Uma mulher idosa não tem condições financeiras. Inclusive, a filha mais velha está indo no psicólogo. Onde é que essa mulher arranja dinheiro para isso? Quem é que, nesse momento, enquanto se toma uma decisão, termina-se esse inquérito, aí ontem teve a decisão, o Ministério Público foi favorável à soltura do homem, a família está revoltada. Então, fica nesse momento, nessa situação em que ainda está finalizando o inquérito, depois vai ser investigado, ou vai ser indiciado, aí vai lá para a justiça, aí vai ter o julgamento. Enquanto isso... Quem se importa com as crianças? Essa é uma pergunta que eu me fiz ontem e que agora o senhor está nos ajudando a entender melhor. E eu vou só complementar. O nome do influencer é Pedro Lopes Neto. O namorado dele, Stanley Gabriele Ferreira, foi quem atropelou as meninas. E esse influencer também acabou se envolvendo indiretamente no caso. Sim, em relação a se isso vai ocorrer de forma automática, né? O Estado, e quando eu digo Estado, o Estado de Direito, vai agir por impulso em favor dessas crianças, né? O nosso processo ele traz de forma clara que o Estado ele tem que ser provocado. O Estado ele tem que ser provocado para que o processo tenha esse início. A família está desestabilizada, seja emocionalmente, seja Sim. financeiramente. Tem que desprender cuidado com as crianças, cuidados médicos. Como é que isso pode acontecer? Né? Isso pode ser feito através de um advogado particular e quando não tem essa condição financeira, nós temos aí, né, o Estado ele vai dispor da Defensoria Pública, a própria OAB ela tem algumas, né, comissões que podem estar auxiliando nessa condução, porém, né, para que o Estado venha a agir, tem que ter essa provocação, né, por um terceiro. Uma vez que as crianças, nesse momento, digamos que não tivessem uma representatividade, né, de capacidade jurídica, o próprio Ministério Público pode provocar essa ação. Ele é titular da ação, uma vez que o Ministério Público ele é o fiscal da lei, é o defensor, né, é o vigilante da nossa legislação, e ele pode, né, chamar para você essa responsabilidade de entrar com a ação pedindo aí, né, os direitos dessas crianças, ou o familiar pode buscar aí a Defensoria Pública, né, Defensoria Pública, OAB, porém, né, enquanto Estado jurídico, ele tem que ser provocado, seja por qualquer um desses entes que compõem essa estrutura. Inclusive, os dois casos são bem próximos. Olha, o caso do atropelamento e morte das filhas da Cassandra de Souza Oliveira, e ela perdeu 2 filhas, né, nesse caso. A Marli Ribeiro da Silva e a própria Cassandra. Cassandra também, o nome dela, né? Eram crianças que estavam caminhando no rodovia. Isso aqui foi em novembro, no dia 5 de novembro. E o caso da Lauriele e do marido dela foi no mês seguinte, em dezembro, né? Então, realmente tem uma proximidade muito grande entre os dois casos. É possível, então, que esse pagamento, que essa ajuda, esteja próximo de sair, de acontecer, né? Porque foi um pouco depois. Como eu coloquei anteriormente, a gente tem que identificar se houve, né, a provocação desse judiciário em busca
né, dessa indenização. Quando existe um crime doloso contra a vida, né, o Ministério Público automaticamente ele se torna titular dessa ação. Então, de forma automática, sem uma provocação, é uma das obrigatoriedades dele, né, oferecer essa denúncia, pedir as investigações, as diligências. Porém, na parte de indenização, caso não tenha sido feito, né, tem que verificar se houve essa provocação por parte da família, dos próprios órgãos que tem essa competência para provocar o judiciário no intuito de buscar essa indenização na esfera civil. Elson, eu queria lhe perguntar, professor, o seguinte: se o senhor, como professor, como estudioso, o senhor considera que a gente, apesar de ter uma legislação com base na punição, né, nossa, é toda punitivista a nossa legislação para crimes, e eu acho que tem que ser porque não, é o que a sociedade construiu e parece que é o que a sociedade quer, né? Mas fica esse desamparo. Aí eu vou citar um outro caso, é claro que a gente está falando aqui apenas exemplos, eu sei que a sua resposta não vai ser sobre o caso específico, mas a situação em geral. Você tem aquele caso lá de Parnaíba, né? Que são crianças que foram mortas, 4 crianças mortas, 6 pessoas no total, mãe das crianças mortas, enteado da mulher que também acaba sendo uma vítima. E esse pessoal, esses primeiros crimes aconteceram em agosto, nunca recebeu qualquer tipo de ajuda nenhuma. E o que mais me choca nesse caso é que essas crianças ficaram nessa casa entre agosto e dezembro, datas que separam os 2 crimes. As crianças continuaram morando lá, como se nada tivesse acontecido. 2 crianças morrem envenenadas e a casa continua com as mesmas pessoas. Eu fui a Parnaíba esse final de semana, eu perguntei, vocês receberam alguma visita, alguma assistência social? Nunca. Ninguém olhou para aquelas crianças. De certa forma, o Estado, como um todo, né, no caso, falhou muito com aquela família, com as crianças, de não tê-las tirado daquilo, já que não se sabia quem tinha cometido aqueles crimes. Não sei, eu queria que o senhor avaliasse e me dissesse qual é a sua opinião sobre isso, já que o senhor também é um pesquisador dessa área de direito das crianças. Cíntia, é uma realidade não só do nosso estado Piauí, mas do nosso estado brasileiro, que nós temos algumas ineficiências em garantir, né, a segurança, o bem-estar para nossas crianças. Independente de viés político, de linha política, sim, claro, nós temos aí essa ineficiência. Muita coisa foi feita de 88 para cá, após a Constituição, mas temos muitos desafios, né? Aparelhar mais o Estado, melhorar nossa educação, fortalecer mais o núcleo familiar, porque quando nós vamos atrás desses crimes violentos contra as crianças, né, existe um percentual considerável que é praticado por pessoas que estão no núcleo familiar. Então, houve, né, podemos dizer, não sei se eu colocaria a palavra negligência, mas houve uma falha do Estado em não estar dando essa garantia assistencial. O inquérito ele estava andando, o inquérito policial ele vinha andando, tanto é que teve alguns desfechos nas últimas horas, no último dia, porém, né, a gente consegue ter essa percepção que esse acompanhamento social, esse acompanhamento psicológico com a família, que isso é paralelo ao judiciário, a gente não viu tão presente, não é? E eu acredito que, com o acompanhamento desses profissionais, poderiam até ter identificado, né, alguma coisa de uma situação de risco, para poder afastar essas crianças da casa, afastar essas crianças do núcleo familiar, não é? Ou fazer uma intervenção mais rígida ali em um determinado momento, que o profissional, o psicólogo, assistente social, né, próprio conselho tutelar, percebesse, né, um determinado comportamento ou conduta estranha, como foi notificado no próprio inquérito, né? O padrasto não tinha uma boa convivência com as crianças. Então, a partir desse momento, que só foi detectado após o crime, em uma fase de inquérito policial, em oitiva, se esse estudo tivesse sido acontecido, né, através de assistentes sociais, de psicóloga, do próprio conselho tutelar, talvez, né, eles poderiam ter, não digo evitado, mas ter tomado alguma medida para resguardar a integridade dessas crianças. Quando tem crianças, né, envolvidas em alguma situação
de crime que pode suscitar em violência contra essas crianças, me parece que falta, no geral, professor, um acompanhamento. Eu acho que o senhor foi muito feliz quando o senhor disse, olha, poderia ter tido acompanhamento. Até porque, desde o começo, a polícia já tinha essa informação de uma convivência conturbada. Mesmo quando a Lucélia foi acusada, esses depoimentos já indicavam ali uma família que tinha muitos problemas, disfuncional, com 6 filhos adultos morando numa casa onde tinha um padrasto que tinha uma situação aí de indisposição, que não falava com alguns membros da família, então já tinha ali para as crianças algum tipo de perigo, né? Ao ponto da pessoa falar que sentimento de nojo de uma criança. Não é? Então, veja que aí já acende um alerta, não é? Aí já acende um alerta. E aí a gente tem que fazer esse link, que esse acompanhamento ele é feito dentro do ambiente escolar, ele é feito através do CRAS. Então, veja só, nós tivemos aí o óbito de 2 crianças. A partir desse momento, eu acredito que os olhares teriam que ter sido voltados para as demais crianças que estavam dentro daquele núcleo familiar. Exatamente. Porque uma vez voltado para aquele núcleo familiar, Cíntia, telespectador, as crianças não cometeram nenhum delito. Então, se foi por vingança, provavelmente a pessoa que queria se vingar iria voltar novamente para se vingar mais ainda. Não é? Se foi por algum outro motivo, que aqui eu estou colocando de casos gerais, a gente teria que ver que teria pessoas vulneráveis. As demais crianças estavam em situação vulnerável. Então, eu vejo que faltou esse acompanhamento, né, por parte dessas pesquisas, desses estudos, esse acompanhamento em loco, né, para as demais crianças que também vieram ser vítima desse envenenamento. Poderia, inclusive, esse caso, né, professor, suscitar até mesmo uma mudança de postura em relação ao futuro. E eu até digo isso baseado também em dados de violência sexual contra crianças. A gente vê que o Piauí, ou o Brasil como um todo, vive essa chaga que é o estupro, o abuso de crianças. No Piauí, são 3 crianças que são abusadas diariamente. Essa é a média, uma média, né, que existe. E aí, quando há um caso ou qualquer indício, né, vamos supor, olha, houve uma denúncia, mas esse caso ainda está andando, não foi comprovado ainda. O que acontece com essa criança? Ela continua vivendo ali naquela casa, aquela mãe continua vivendo ali naquela casa até que se prove que aconteceu alguma coisa, ou seja, não tem qualquer tipo de prevenção quando essa denúncia chega lá. Isso é até ruim, Elson, porque desacredita as instituições. Eu acho que a pessoa está dizendo, eu não vou mais denunciar porque não fizeram nada, eu continuei aqui, né, dentro de casa. Eu coloco muito, né, em sala de aula, que o direito processual penal e o direito penal, ele é a ponta da lança. Não é? Eu sempre coloco, gente, a gente só vai usar o direito penal e o direito processual penal quando a gente falhou com a educação, com a sociedade, com a cultura, não é? Com o próprio Estado de Direito funcionando na sua plenitude. Então eu vejo que esse caminho, né, é um caminho que a gente tem que ir lá para o início da nossa Constituição Federal para garantir os direitos fundamentais, direitos individuais, direitos sociais, próprio direito da criança. E aí, quando a gente coloca, quando chega essa denúncia é porque a gente já teve essa falha, não é, Cíntia? Quando a denúncia chega na delegacia, já houve uma falha. Houve uma falha, uma omissão, não aqui culpando os pais, mas talvez pelo pai, né, não tomar cuidado com a criança no seu dia a dia, não observar o comportamento da criança. A gente tem muito essa comodidade de tirar a nossa responsabilidade enquanto pai e colocar para a sociedade ou para o Estado. Então o pai ele tem que ser vigilante, os avós têm que ser vigilantes, e esses crimes, como a gente está passando por essa chaga em todo local, todo o Brasil, quando você vai pesquisar, são pessoas próximas. Então você tem que olhar esse comportamento, né, e buscar o auxílio quanto antes. Houve uma mudança, procure esse auxílio. Nossa legislação, ela é uma legislação, eu digo, dura, não, por mais que as pessoas digam que tem que ter pena de prisão perpétua, pena de morte, nossa legislação é uma legislação dura. Hoje nós temos pena para crimes que vão a 40 anos. É praticamente 50% da expectativa de vida de uma pessoa. Exatamente. Não é? Se você for olhar o feminicídio, ele leva aí 40 anos numa pena, podendo, se tiver alguma qualificadora, superar esse tempo de pena. Então é 50%. Então,
o que a gente tem que trabalhar é mais essa questão de estudo e conscientização, não é, de todos os órgãos, incluindo a família, nessa questão de defesa das nossas crianças, defesa, proteção, criação, não é? Eu vejo bastante isso. Tem que endurecer? Eu acredito que tem que endurecer nossas políticas públicas voltadas para nossas crianças. Acho que a partir de agora, desse caso, poderia ser um divisor de águas. É claro que a Secretaria de Segurança sozinha não vai conseguir fazer isso. Ela precisa de órgãos de assistência social, estadual e municipais, é claro, que também é responsabilidade desses órgãos, conselhos tutelares, todos juntos precisam agir para, quando acontecer qualquer tipo de crime, esses órgãos já serem convocados para fazer uma avaliação dos riscos que acontecem quando as crianças permanecerem dentro daquele ambiente, né? Eu queria lhe agradecer muito aqui pela entrevista, pela participação, para nos esclarecer sobre todos esses casos, e o que a gente espera realmente é que, a partir dos erros cometidos, sejam adotadas medidas para corrigir essa rota. Eu que agradeço a oportunidade, deixo meus sentimentos a todas as vítimas, né, dos casos que nós comentamos aqui, e desejo a todos os ouvintes, telespectadores, um bom dia e uma boa semana.